E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonas Fernandes, estou passando aqui para falar com você hoje sobre as decisões que nós tomamos. Muitas vezes na vida tomamos decisões precipitadas, movidas pelos sentimentos, pelos desejos, pelo coração. Às vezes nós dizemos assim, bom, eu preciso seguir o que meu coração está dizendo, né? Eu preciso fazer o que está no meu coração. E a maioria das vezes o nosso coração nos aponta para a direção errada. E por isso muitas coisas dão errado. Nesse momento, muita gente está correndo de lá para cá, daqui para lá, tentando resolver coisas que ela mesma acabou fazendo por precipitação, por preocupação, por sentimento e por emoções. Hoje eu quero falar para você o que fazer para tomar o caminho de volta, como resolver quando nós agimos dessa forma. É muito importante que você fique aqui e viaje comigo nesse vídeo para entender na palavra de Deus como nós devemos agir para que nossa situação não se torne uma situação drástica, a ponto de nós entrarmos em situações que não sabemos sair. Mas quero também te pedir nesse momento que, se você não é inscrito ainda aí no canal, por favor, se inscreva para que esse vídeo possa avançar mais um pouco e dê o seu joinha. Quando você clica no joinha, o YouTube entende que o vídeo tem relevância e aí ele mostra para mais pessoas. Aí nós temos a oportunidade de avançar mais e que essa palavra chegue aí no coração de muitas pessoas. Então, clique aí no joinha, faça seu comentário e se inscreva, ok? Desde os tempos bíblicos, muitas pessoas agem precipitadamente, porque isso faz parte da estrutura humana, né? O psicológico humano nos leva a ser assim. Alguns são ansiosos, outros são agitados, outros são muito temperamentais, né? Outros são muito sentimentais. Às vezes nós ficamos assustados quando ouvimos alguma coisa, quando sabemos de alguma coisa que pode nos prejudicar. E aí temos o hábito de já sair correndo e tomando decisões e mudando as coisas, e aí nós erramos. Eu quero rapidamente narrar para você a história de uma família que morava numa cidade chamada Belém, Casa do Pão. E naquele momento a Bíblia diz que faltou pão ali naquela região, então aquele homem tomou a decisão de ir embora para uma outra terra. Eu vou ler aqui somente 2 versículos que diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. A Bíblia continua dizendo que o tempo foi passando e esse homem, Elimeleque, acabou morrendo. E depois de um tempo, seus 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram. Eles se casaram, né, sustentaram sua mãe, as suas 2 esposas moabitas, e de repente ficou sozinha a Noemi, que era a esposa, e as 2 noras ficaram sozinhas naquela terra. E ali começa uma grande saga, né? Então eu vou falar disso, porém eu quero dizer para você que o que aconteceu com eles foi algo que acontece na nossa vida, né? Muitas vezes, quando nós ouvimos uma fala, uma notícia, nós temos a tendência de sair correndo e já tomando decisões, quando a Bíblia diz que nós devemos agir conforme a vontade de Deus. Deus tem um plano para nós. Não é necessidade de nós sairmos agindo, temos que ter calma, aguardar e na maioria das vezes suportar, enfrentar a luta, né? E essa mulher então decide voltar para a sua terra. A Bíblia diz que uma de suas noras, chamada Orfa, então decidiu voltar e foi viver com a sua família, foi para a casa dos seus pais. Mas Ruth não, Ruth perseverou e disse, não, olha, eu vou com você, eu vou voltar para a sua terra, para Belém, em Efrata, eu vou voltar para Belém, eu vou viver com você, a sua casa será minha casa, né? O seu país será meu país, o seu Deus será meu Deus, e eu vou ficar com você. E a Ruth então ficou com ela voltou. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui
é que quando ela volta, ela encontra algumas pessoas na chegada da cidade. E aí começam a dizer, olha, vem voltando a Noemi. Ah lá, vem Noemi e sua nora, vem Noemi e mais uma mulher. Logo a notícia correu, né? E as pessoas ficaram sabendo e houve uma aglomeração para aguardar o retorno dela, na entrada dela na cidade. Infelizmente, essas notícias, quando não são boas, muita gente leva para frente as notícias que não são boas, né? E assim aconteceu naquela época. E quando ela chegou, as pessoas chamaram ela de Noemi. E olha o que ela responde aqui. Aqui no versículo de número 18, diz assim, do capítulo 1. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram as duas até Belém. E ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Elas diziam, né? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Então ela não queria mais que a chamassem de Noemi, queriam que chamassem de Mara. Mara quer dizer amarga. Agora eu fico perguntando, né? Ela diz aqui que quando ela saiu da cidade, ela saiu com as mãos cheias. Então observe que a fome não havia se estabelecido ainda naquela cidade. Era o começo de um tempo de escassez. E ela precipitadamente, seu marido Elimeleque, toma a decisão de ir embora. Observe que ela vai embora para uma terra chamada Moabe. Eles tomaram uma direção errada e tinham algumas coisas na mão. E quando ela volta, ela diz, não me chame de Noemi, mas chame de amarga. E ela culpa Deus, ela põe Deus como culpado da decisão que ela tomou, da consequência dos seus problemas. Não é comum isso acontecer? Muitas pessoas tomam decisões, ditam a regra para a sua própria vida, é claro, e depois elas culpam Deus, dizendo que Deus foi quem permitiu que ela sofresse daquele jeito, quando na verdade eles tomaram decisões erradas. E quando eu digo que tomaram decisões erradas, eu afirmo isso. Sabe por quê? Eles foram para uma terra que Deus não estava. Eles foram para uma cidade chamada Moabe. Moabe é um país, né, no caso, que nasceu por conta de uma pessoa. Era um homem chamado Moabe. Esse Moabe, ele era filho de Ló e sua filha mais velha. A Bíblia diz lá no capítulo 19 de Gênesis que quando Ló saiu de Sodoma e de Gomorra, foram para um monte chamado Zoar, e ali as filhas dele, pensando que não havia mais homens na terra para multiplicar-se, achando que a descendência ia terminar ali, a vida humana ia terminar ali, elas decidiram embebedar seu pai e ali elas coabitaram com seu pai. A filha mais velha teve um filho chamado Moabe, que quer dizer do pai, ou filho do pai, né? E a filha mais nova teve um outro filho chamado Ben-Ami, ou Ben-Ami, né? E ele pode ser chamado também, interpretado como Amon. Então os amonitas e os moabitas eram filhos de incesto. E olha o que a Bíblia diz aqui sobre Moabe, né? O que Deus tinha determinado para o povo de Israel para Moabe. Ele diz aqui, olha, nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir a Petor, da Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. Então Moabe era uma nação inimiga do povo de Deus, do povo de Israel. E eles então saíram da sua terra, chamada Casa do Pão, e foram viver entre os seus inimigos. Chegando lá, claro que tudo deu errado. Às vezes tem caminhos que para o homem parecem ser caminhos certos, caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. Muitas vezes nós medimos as decisões, fazemos uma avaliação superficial
e dizemos, olha, vai ser bom, lá em Moabe tem bastante animais, tem bastante terra, a água é boa, então não podemos recomeçar nossa vida lá. Só que tinha uma ordem de Deus para não se envolverem com os moabitas. Eles eram filhos de incestos e eles eram inimigos de Israel. Quando Israel sai do Egito e vai para Canaã, eles se colocam no caminho, né? Eles impedem, eles não abençoam o povo de Israel, mesmo sendo parentes, porque eles eram parentes. Então, o Ben-Ami, que quer dizer filho de parente, ou os amonitas, e os moabitas, que quer dizer do pai, filho do pai, eles se rebelaram, né? Foram inimigos na nação judaica, israelita. Então, muitas vezes, meus amados, a gente tem que saber com quem que a gente está se envolvendo, né? Muitas vezes a gente não analisa isso. A gente simplesmente vai fazendo, costurando alianças, vai fazendo sociedade, vai fazendo casamento, né? A gente vai se relacionando sentimentalmente para poder construir família com pessoas, na verdade, são pessoas que não amam a Deus, que são inimigas de Deus, ou pelo fato de elas terem algum tipo de estrutura. Não, nós temos que avaliar essas decisões. Nossas decisões devem ser tomadas baseadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Observe o que acontece, né? Ela agora retorna, Noemi chegando na cidade, aqui no livro de Ruth, capítulo 1, aqui no finalzinho, no versículo 22, diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Observe que agora eles já estavam colhendo. Ela foi embora, né? Ela foi para outra terra, uma terra distante, achando que a fome ia se estabelecer. Ela sim passou necessidade, ela perdeu seu marido, ela perdeu seus filhos, e quando ela retorna, ela encontra a nação, os seus compatriotas colhendo cevada. Eles estavam num tempo de fartura, de prosperidade. Então, muitas vezes, vale a pena a gente esperar, a gente lutar. Nós devemos nos esmerarmos para poder vencer as batalhas da vida. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 2, o Senhor diz assim: se entrares nas águas, elas não te afogarão. Se passarem pelo fogo, eles não te queimarão, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então nós temos que aprender a lutar, nós temos que enfrentar os problemas da vida, nós não temos que fugir. Nós não temos que correr. Não é porque estamos enfrentando uma situação difícil que nós temos que sair desesperadamente por aí, tomando decisões precipitadas. Meus amados, nós temos que usar nossa fé, nós temos que ir para cima, nós temos que lutar, nós temos que perseverar, nós temos que enfrentar o Golias, enfrentar o gigante, enfrentar o leão. Pela fé nós temos que vencer, derrubar as muralhas. Todo dia na nossa vida nós temos que enfrentar batalhas pesadas. Então eu quero dizer isso para você nesse dia. Em frente, eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é o problema nesse momento que está atormentando você, mas vai para cima, meu irmão. Usa a tua fé, minha irmã. Creia no poder de Deus, Ele é poderoso para te dar vitória. Então enfrenta, não recua, avante, vamos para cima. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. E se passares pelo fogo, ele não te queimará. Pega essa palavra. E eu quero já chegar aqui no final do texto, e a Bíblia fala que lá no capítulo 4 de Ruth, né, porque aí termina lá o livro, né, ela orienta a sua nora a colher as espigas, porque havia uma lei em Israel de que quando havia um forasteiro, né, o pobre, o necessitado, quando havia a cega, né, eles colhiam o trigo e a cevada, o que sobrava no campo eram chamados de rabiscos. Então aquilo ali era para o imigrante, para o necessitado, eles saíam colhendo aquilo que ficou caído no caminho. Então ela fazia isso, ela orientou a Ruth a colher as espigas que caíam, espigas de trigo, de cevada, e ela colhia. E havia uma lei na nação judaica, né? Essa lei dava direito a quando morria um homem em Israel e não tinha deixado descendentes,
de um de seus familiares se casarem com a sua esposa e lhe dar descendentes. E essa lei, havia um homem muito rico, que era próximo a Noemi, que era da família, chamado Boaz. Ele que era dono daquelas terras. Então Noemi orientou a Ruth a se aproximar de Boaz, para que, quem sabe, ele se casasse com ela. E foi o que aconteceu. Quando Boaz viu a Ruth, ele percebeu que era uma mulher formosa, viúva, e aí quis saber quem era, e aí a lei dizia que ele podia tomá-la como esposa, e foi o que aconteceu. Ele tomou Ruth como esposa e teve um filho, né? E deu o nome do filho deles de Obed. No versículo 21, que diz: Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Mas o mais interessante disso é que lá no livro de Mateus, quando começa no capítulo 1, começa com a genealogia de Jesus. No versículo 5, esse texto se repete, né? Que Salmão gerou a Boaz, e que Boaz gerou a Obed, que Obed gerou a Jessé, e que Jessé gerou a Davi, né? E ainda cita o nome de Ruth lá. Então observe que como que nós devemos fazer para poder retomar a nossa vida, consertar aquilo que foi feito errado. Nós temos que tomar o caminho de volta. Temos que tomar o caminho de volta. Você tomou uma decisão precipitada, vai lá, volta atrás. Mas agora tem coisa que não dá para voltar atrás. Sim, mas não dá para voltar atrás, mas tem coisas que dá para a gente assumir que fez errado, tem coisas que dá para a gente buscar consertar o mais próximo possível. O pecado, muitas vezes, quando a gente comete um pecado grave, a gente fala: puxa vida, eu pequei, eu não sei como fazer para consertar isso, como que eu vou fazer para retomar a minha vida, né? Como que eu vou consertar essa situação? É voltando atrás, é confessando o pecado, é pedindo perdão para quem precisa pedir. O errado é a gente fazer as coisas que não são boas e a gente fingir que não fez. Isso só vai trazendo consequências ruins para a nossa vida. Então eu quero aconselhar você nesse dia que tome decisões sábias, cuide da sua vida de uma forma abençoada, volte atrás, decida consertar. Hoje ainda, fale: olha, sabe de uma coisa? Eu não vou insistir com esse erro para a minha vida mudar, porque senão a nossa vida vai ficando aquele bolo, aquela situação difícil. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, tudo vai dando errado, nada dá certo. Então eu quero abençoar a sua vida hoje, agora, e dizer para você, meu irmão, dá tempo ainda de consertar, dá tempo de voltar para a casa do pão, dá tempo de voltar para Belém, porque chegando em Belém, o Senhor vai restaurar a sua sorte. Que Deus te abençoe, um forte abraço, meu irmão. A gente se vê, fique na paz.